Existe um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. Um espaço onde os mitos respiram, os símbolos falam e as histórias revelam aquilo que a alma tenta esconder. Entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral, habita o inconsciente coletivo. Aqui, arquétipos despertam, máscaras se dissolvem e a jornada nunca é apenas externa. Este é o lugar onde histórias se transformam em espelhos da psique. Bem-vindo ao limiar entre o visível e o invisível. Bem-vindo à psicologia, arquétipos e heróis. No episódio de hoje, atravessamos esta narrativa à luz da psicologia analítica, para compreender como arquétipos, sombras e conflitos da alma se manifestam em Toda a Sua História, The Entire History of You, de 2011. A câmera desliza lentamente pelo espaço, primeiro captando um ambiente de tons frios e metálicos, paredes claras excessivamente limpas, superfícies refletoras e uma iluminação branca que parece nunca se apagar por completo. Depois aproximando-se de Liam, que permanece imóvel diante de um espelho, os olhos ligeiramente desfocados, enquanto seus dedos tocam a lateral da cabeça, como se buscassem algo sob a pele. O dia avança entre deslocamentos silenciosos, vozes educadas e olhares que duram um segundo a mais do que deveriam. Em um salão envidraçado, rostos projetam lembranças no ar. Imagens ampliadas pairam como provas suspensas. Risos ecoam com atraso, como se não pertencessem mais ao instante em que surgem. Liam observa, revisita, amplia. O passado se impõe com nitidez cirúrgica. Nada escapa, nada se dissolve. À noite, o espaço doméstico revela outra textura. Luzes quentes tentam suavizar a rigidez do lugar, mas falham. Fion atravessa os cômodos com gestos contidos, evitando certos ângulos, desviando o olhar no momento exato em que uma pergunta se forma. Há uma hesitação quase imperceptível em sua voz. Um nome emerge em meio à conversa casual. Jonas. E permanece suspenso no ar. Pesado demais para cair. O silêncio cresce. O grão é acionado. Imagens retornam. Um sorriso antigo. Um toque prolongado. Um olhar sustentado além do necessário. Cada detalhe retorna ampliado, repetido, isolado. Liam revisita os registros como quem escava o próprio peito, convencido de que a verdade se esconde em um frame específico, em um gesto mínimo que todos os outros ignoraram. As horas se confundem, o presente perde densidade, o passado se torna um campo de batalha incessante. Fion resiste, depois cede. Projeções invadem o espaço íntimo, ocupam paredes, rostos, silêncios. O que antes era lembrança agora exige confissão. O que antes era dúvida se converte em evidência insuportável. Quando a madrugada chega, o ambiente já não abriga ninguém inteiro. Restam fragmentos, ruídos mecânicos, respirações irregulares. A verdade emerge sem cerimônia, crua, irreversível. Jonas não está ali, mas sua ausência pesa como presença absoluta. Fion parte. O espaço se esvazia. Sozinho, Liam retorna ao espelho. As luzes permanecem acesas. O dedo treme ao tocar o implante. Um último gesto. O silêncio finalmente se instala, mas não traz alívio. Apenas a permanência daquilo que não pode mais ser esquecido. Mas antes que isso se cumprisse, houve um instante esquecido. Voltemos ao ponto em que nada parecia definitivo. A manhã se insinuava pelas janelas amplas, filtrada por vidros translúcidos que diluíam a cidade em manchas claras. Liam caminhava pelo espaço ainda em silêncio, ajustando a roupa com precisão excessiva, enquanto Fion observava o próprio reflexo, tocando o implante com um gesto quase automático. O ar parecia leve, sustentado por rotinas que se repetiam sem atrito, como se o dia soubesse exatamente o que esperar deles. Mais tarde, entre copos, risos e vozes cruzadas, Jonas surgia com naturalidade desconcertante. As conversas fluíam, imagens antigas eram projetadas com orgulho, recordações compartilhadas como troféus luminosos.
Ninguém parecia notar o breve intervalo no sorriso de Fionn, nem o olhar fixo de Liam que demorava um segundo a mais, capturando algo que ainda não tinha nome. Mal desconfiava Liam que aquele detalhe mínimo abriria uma fissura irreversível no que até então chamava de vida comum. Liam agora adentrava em um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. As imagens retornavam transformadas. O que antes era afeto tornava-se indício. O que antes era riso adquiria contornos de ameaça. O grão deixava de ser extensão da memória e passava a ditar o ritmo dos dias, comprimindo o presente entre repetições incessantes. Cada decisão o empurrava mais fundo. Cada revisão o afastava da superfície. Liam não imaginava que, ao buscar a verdade absoluta, estava selando a impossibilidade de permanecer inteiro no presente. Liam estava entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral. Fionn já não reconhecia o espaço que ocupava. Jonas permanecia como imagem projetada, intocável e constante, e o ambiente doméstico se convertia em tribunal silencioso. As paredes exibiam provas, os olhos buscavam falhas, e o gesto final, seco, íntimo, definitivo, selava um caminho sem retorno, onde lembrar era tudo o que restava. Neste momento surge uma pergunta que ecoa no interior silencioso daquele espaço. O que acontece com a alma quando o esquecer deixa de ser possível? Os espaços falam antes das palavras. Ambientes excessivamente iluminados, superfícies lisas, tons frios e uma arquitetura que repele sombras constroem um mundo onde nada deveria permanecer oculto. A trilha sonora, quase ausente, feita mais de ruídos do que de melodia, reforça uma atmosfera de vigilância constante. Não há abrigo para o silêncio interior. Tudo é exposto, registrado, ampliado. Esses espaços não acolhem, eles observam. Funcionam como extensões externas de uma psique que perdeu a capacidade de repousar, revelando um inconsciente pressionado a se mostrar o tempo todo, sem o direito ao esquecimento. Nesse território, manifesta-se um padrão ancestral, o impulso humano de dominar o tempo e capturar a experiência antes que ela se perca. A memória deixa de ser vivência e passa a ser arquivo. O desejo de certeza absoluta ecoa narrativas antigas em que o saber total promete segurança, mas cobra um preço invisível. O inconsciente coletivo se revela na tensão entre confiar no fluxo da vida ou subjugá-lo à prova permanente. A experiência de Liam não é isolada. Ela reverbera um medo arcaico da perda, disfarçado de avanço técnico. A sombra emerge gradualmente, não como força externa, mas como corrosão interna. Em Liam, ela se manifesta na compulsão por rever, na incapacidade de tolerar a ambiguidade, na transformação do cuidado em controle. O olhar que busca proteger passa a vigiar. O desejo de compreender converte-se em necessidade de dominar. Quanto mais tenta eliminar a dúvida, mais amplia a fissura psíquica. O resultado não é clareza, mas fragmentação. O eu consciente se estreita enquanto conteúdos reprimidos assumem o comando, conduzindo-o a atos que o afastam de qualquer possibilidade de reconciliação interna. A trajetória de Liam ecoa o destino de Tiresias, aquele que recebeu o dom de ver além do véu comum, e por isso mesmo foi condenado à perda. Assim como o vidente tebano, que acessa verdades interditas aos demais e paga com a cegueira, Liam acessa um campo de visão absoluto, que dissolve a proteção simbólica do não saber. O grão concede uma clarividência que não ilumina, ela queima. O saber total não traz reconciliação, apenas isolamento. Ver demais rompe o pacto com o humano, pois a vida exige zonas de sombra para permanecer habitável. Outro arquétipo se ativa silenciosamente em Fionn. Ela encarna a função mediadora entre o vivido e o esquecido, entre aquilo que se guarda e aquilo que se deixa ir. Sua resistência inicial, seus silêncios e desvios não são negação da verdade, mas tentativas instintivas de preservar a continuidade psíquica. Quando essa função é violada, algo se rompe de forma definitiva.
A perda desse eixo simbólico desorganiza o campo relacional e acelera o colapso interno de Liam, que passa a orbitar apenas em torno do próprio olhar. As imagens iniciais retornam transfiguradas. O espelho antes neutro torna-se acusação. A luz constante, antes sinal de clareza, converte-se em exposição implacável. O gesto automático de tocar o implante, que no começo parecia banal, adquire o peso de um ritual de autoviolência psíquica. Nada mudou no espaço, tudo mudou no modo de habitá-lo. O que se revela não é uma verdade libertadora, mas um mundo onde a memória, privada de esquecimento, se torna prisão. Ao final, resta a reflexão mais profunda. Se ver tudo nos priva da possibilidade de seguir vivendo, até que ponto o conhecimento absoluto é realmente um dom? Psicologia, arquétipos e heróis. Você ouviu como a psicologia analítica interpretaria toda a sua história. The Entire History of You, 2011.